Nesta terceira parte da nossa terceira aula, vamos então resolver a planilha controle de funcionários. Lembrando, eu queria fazer uma fórmula única aqui na célula B15 para calcular a quantidade de funcionários que trabalham, que estão lotados em cada um dos 3 departamentos da minha empresa. E aqui na vizinha, na C15, eu quero fazer uma fórmula, utilizando uma função, para totalizar os salários daqueles funcionários que eu verifiquei aqui. Então, já havia dado as dicas que para resolver esses dois exercícios, a gente ia precisar usar a função soma-C e conte-C. Lógico que para saber quantos funcionários eu tenho em cada departamento, eu vou utilizar a conte-C. Por que isso? Porque aqui eu tenho a relação de departamentos. Então, eu quero saber quantas vezes ADM aparece aqui, quantas vezes contabilidade aparece aqui e quantas vezes RH aparece aqui. Então, posicionando o cursor aqui na célula B15, eu venho aqui no FX, ele já vai me mostrar, naturalmente, as funções mais recentemente utilizadas. Então, não preciso fazer uma nova procura. Eu já tenho a conte-C listada aqui entre as mais recentemente utilizadas. Olha lá, está aqui. Então, basta eu escolher aqui, né? Vai de novo mostrar para que ela serve. Eu dou um OK. E vamos lá. A conte-C, então, lembrando, ela vai pedir um intervalo. Intervalo, então, é uma série de células D até, que podem conter números e ou letras. E o critério. Então, vamos lá. Aqui o intervalo vai ser os departamentos, de C4 a C12. Só que aqui nós temos um detalhe. Como eu havia dito, eu gostaria que vocês fizessem uma fórmula nesta célula possível de ser copiada para as demais. Se eu copiar para as demais abaixo, o Excel, como a gente já sabe, ele vai variar os endereços que compõem esse intervalo. Ou seja, aqui está C4 a C12, a hora que eu clicar e arrastar para cá vai ficar C5, C13, e a hora que eu clicar e arrastar para cá vai ficar C6, C14. Ele vai variar, como eu vou clicar e arrastar na vertical, ele vai variar os números das linhas. E eu não quero que esses números variem, eu quero que eles fiquem fixos, porque este intervalo, ele não pode sair daqui, ele não pode descer daqui. Para fazer isso, olha lá, eu vou utilizar a tecla de função F4. Olha a técnica, olha a técnica. Selecionei o intervalo e em seguida já aperto F4. Quando eu apertei F4 uma vez só, ele colocou o cifrão na frente das letras que representam a coluna e na frente dos números que representam as linhas. Eu não necessito fixar, não necessito travar as colunas, porque afinal de contas eu vou copiar dentro da mesma coluna. Como eu vou copiar dentro da mesma coluna, ele não vai mudar a coluna, logo eu não preciso travar as colunas. Então eu vou apertar F4 mais uma vez. Parece que não, mas economizando 2 caracteres, 2 cifrão, além da planilha ficar bem menor, né, o que vai acontecer? Vai ficar mais clara a fórmula fica mais limpa. Quanto menos caracteres estiver na fórmula, mais limpa, mais nítido fica para as pessoas entenderem. Bom, critério. Qual vai ser o critério para eu contar os funcionários, para saber quantos funcionários? Eu quero os funcionários do departamento de ADM. Então, olha só, aqui mais uma dica. Ao invés de eu digitar ADM aqui, poderia clicar? Poderia, ó. Se eu clicar para cá, ele já me dá o resultado 4, ADM. Só que se eu digitar ADM aqui, como talvez muitos fizeram, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir clicar e arrastar para baixo, porque ele vai me calcular a quantidade de funcionários só do departamento ADM. Tá? Eu poderia até clicar e arrastar para baixo e poderia mudar manualmente, mas isso não é muito inteligente, especialmente se eu tivesse mais do que 30 departamentos. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual foi a minha estratégia? Vou apagar esse ADM aqui. Olha lá. Por que eu fiz esse quadrinho resumo? E por que eu coloquei o departamento aqui? Exatamente para que esta célula, olha lá, a célula A15, essa dica eu dei, seja utilizada como critério. Então, nesta célula, na célula B15, eu vou querer contar quando da C4
até a C12 fixo for igual ao conteúdo da célula A15, que por sua vez tem ADM. Este critério eu jamais travo. Por quê? Porque a hora que eu copiar e arrastar para baixo, ele deve mudar para A16 e para A17. Olha lá, vou dar um OK. Já apareceu 4 ali. Olha só, uma fórmula única. Olha que eu dou duplo clique, ou eu clico e arrasto. Ele já vai aparecer lá. 4 funcionários, 3 na contabilidade e 2 no RH, batendo com o que estava aqui. Sensacional, não é, pessoal? Sensacional. Olha só, vou fazer agora para os salários. Bom, então por uma questão de eliminação, se aqui eu utilizei a conta C, aqui para totalizar os salários vai ser a soma C. Então vamos lá. FX, já tenho a soma C aqui entre as mais recentemente utilizadas, soma C, OK. Então vamos lá. O intervalo é o mesmo intervalo que eu usei no conte C, ou seja, C4 até C12. Vou precisar travar, do mesmo jeito que eu travei no outro, vou ter que travar aqui também. Então, F4 duas vezes. O critério vai ser o mesmo critério que eu utilizei no conte C, A15. E o intervalo de soma, olha lá, a gente nem tem muito o que escolher, né? Só tenho um intervalo de células que tem valores, que é a coluna B, onde eu tenho os salários, que é exatamente a informação que eu desejo somar. Então, olha lá, intervalo B4 até B12. Detalhe interessante, gente, não vai errar aqui. Se eu travei o intervalo, obrigatoriamente eu tenho que também travar o intervalo de soma. Trava em cima, trava embaixo. Então, F4 duas vezes. E beleza, olha lá, 5.400, 5.400. E não só bateu aqui, como você pode apertar OK e copiar e arrastar os demais abaixo. Sensacional, olha lá. Que beleza, que beleza. Só para ficar bonitinho aqui, eu vou selecionar essas células e vou escolher aqui, ó, bordas externas. Isso, ó, para ficar mais bonitinho. Que bom, que bom. Então vamos aproveitar e vamos fazer a próxima planilha, próxima e última planilha desta aula. Olha só, a planilha controle de pedidos. Aqui eu dou várias dicas, talvez vocês já tenham visto, aliás, quem quis fazer antes da aula, à vontade, né? Então, como que é a brincadeira aqui? Eu tenho vários pedidos, eu tenho as datas do vencimento desses pedidos e eu tenho os valores dos pedidos. O que eu quero saber? Qual a quantidade de pedidos vencidos e qual o valor dos pedidos vencidos. Aqui a experiência já está valendo, né? Olha só, quantidade dos pedidos vencidos, eu vou usar a conta C. Valor dos pedidos vencidos, eu vou usar a soma C. Aqui eu vou querer contar todos os pedidos que estão vencidos. Aqui eu vou querer saber, vou somar todos os pedidos que estão vencidos. Qual é a dificuldade? E aí a gente tem a dica, olha só. Saber qual pedido está vencido. Qual pedido está vencido. Então vejam só vocês. Aqui eu dei uma dica, ó. Você pode utilizar uma coluna auxiliar, né? Neste caso aqui eu vou utilizar a coluna D, para criar uma fórmula. E essa fórmula vai ser o quê? Vai ser a diferença existente entre a data atual. Opa, data atual? Sim, eu tenho uma função, vou utilizá-la aqui em cima, que é a função hoje. Por ser função, aqui eu vou até digitar, tá, gente? Olha lá, por ser função, eu posso começar com o sinal de igual, hoje. Por ser função, eu tenho que abrir e fecha parênteses. Mas a função hoje não tem argumento? Não, a função hoje não tem argumento. Olha lá. Então, digitando aqui, ó, já vou ter a data de hoje. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, de 2020, todo mundo em casa. Poderia ter utilizado o FX? Sim, poderia ter utilizado. Olha só. Se eu vier aqui no FX, ou eu digito hoje, né? Clico em ir, ou vou aproveitar, ó, já aparece aqui. Ou vou aproveitar a oportunidade e ensinar mais uma forma de você pesquisar pelas categorias. Olha só, você tem aqui as categorias. A categoria padrão são as mais recentemente utilizadas. Você tem tudo, que ele vai te mostrar todas as funções em ordem alfabética, né?
Ou você tem aqui, ó, por exemplo, financeiras, só funções financeiras, data e hora. Opa, data e hora, eu quero saber a data de hoje, então deve ser essa aqui, a data e hora. Aí vai ter agora, que retorna a data e a hora atual. E você tem o hoje, ó, hoje, que retorna a data de hoje, formatada como uma data. Quando eu dou hoje, olha lá, ele diz que ó, essa função não possui argumentos, porque ela simplesmente... Então, por que precisa o abre e fecha parênteses, Wagner? Porque toda função necessita, por uma questão de normatização, e isso não vai ser só no Excel, vai ser no VBA, vai ser no Visual Basic, vai ser em qualquer linguagem de programação, toda função precisa do abre e fecha parênteses. Tá? É padrão em programação o abre e fecha parênteses para as funções. Então, quando eu der OK, ó, apareceu a data de hoje. Então, olha só, qual foi a dica aqui? Voltando. Ele quer uma coluna para calcular a diferença entre a data atual e a data do vencimento. Então, olha lá. Então, igual a hoje, menos... Posso fazer isso, professor? Pode. Uma função, ela pode ser parte de uma fórmula e não o todo. Então, olha só. Para calcular a diferença entre a data atual e a data do vencimento. A data do vencimento aqui está em B3. Então, olha lá. Hoje, data de hoje, menos B3. Vamos ver o que vai dar? Olha lá. Ela venceu 1 do 2. Olha só. Dou um Ctrl Enter para ver. Deu o número 60. Opa. Peraí. Hoje é 1 do 4. 1 do 2. Deu 60. Por que deu 60? Porque essa data, esse pedido, desculpa, ele está vencido há 60 dias. Sensacional, né? Então aqui você já aprendeu uma coisa. Qualquer conta entre datas, olha só, ele vai dar a resposta no número de dias. Ó, nesse caso, os resultados negativos vão indicar pedidos a vencer. Vamos ver? Olha só, venho aqui, duplo clique, olha lá, já copiou para todo mundo. Então, olha lá que legal, gente. Menos 6. Por quê? Vence dia 7. Se hoje é dia 1º, faltam 6 dias para vencer. Menos 59, vence no dia 30, do 5, então faltam 59 dias para vencer. E assim por diante. Então aqui, olha lá, nesta coluna, eu vou identificar os pedidos que estão vencidos. Como assim os pedidos que estão vencidos? São os pedidos que têm esta coluna maior que 0. Porque se fosse o vencimento hoje, eu teria 0. Então, olha só, opa, então quer dizer que eu preciso contar quando isso aqui for maior que 0? Como é que você vai fazer isso? Olha lá, fx, então já vou vir aqui nas mais recentemente utilizadas, porque eu já vou encontrar a conta C aqui, já falei que aqui era uma conta C, ok. Bom, então lembrando, a conta C pede intervalo e critérios. Bom, intervalo, você não vai usar nada disso. Por quê? Porque qual era o objetivo de eu fazer essa coluna auxiliar? É exatamente para usar o intervalo. Então, olha lá. Intervalo de 3 até D12. Esse é o intervalo. E quando é que eu quero contar? Se eu quero contar quando os pedidos são vencidos, eu quero contar quando de D3 até D12 for maior que 0. Atenção, aqui eu não vou escrever a palavra maior. Eu vou colocar o sinal de maior. E se você não lembra, o sinal de maior é esse. Né? É esse, maior que 0. Simples assim, professor? Simples. Olha lá. Ele até coloca o critério entre aspas. Ó, então, conte de D3 até D12 quando eles todos forem maiores do que 0. Ó, já apareceu aqui 5 pedidos. 5 pedidos tem essa diferença, esta coluna auxiliar maior que 0, indicando que eu tenho 5 pedidos vencidos. Vamos ver se são, ó. 1 do 2, 1. 16 do 2, 2. 10 do 1, 3. 29 do 3, 4. 8 do 1, 5. Ei, que beleza, bateu. Então, olha lá, vamos dar ok. Ok, 5. Olha lá. Então, vamos de novo. Valor dos pedidos vencidos. Se anteriormente eu usei a conta C, aqui, logicamente, vai ser a sua irmã mais velha, a soma C. Então, venho aqui no fx, venho aqui, ó, entre as mais recentemente utilizadas, ó, dá na ordem, tá vendo, gente? Olha lá, soma C e ok. Então, vamos lá.
De novo, gente, de novo. Ó, intervalo, mesmo intervalo que eu usei na Cotice, de 3 até D12. Detalhe que aqui eu não estou precisando me preocupar com travar, porque à medida que eu não vou copiar a fórmula para lugar nenhum, não preciso me preocupar com o cifrão. Critério, mesmo critério, olha lá, maior que 0. Lembrando que aqui ele coloca as aspas automaticamente. Por que as aspas? Porque depois, internamente, ele vai substituir cada um por isso aqui. Ele vai perguntar se o D3 é maior que 0, se o D4 é maior que 0, se o D5 é maior que 0, até D12 é maior que 0. Então ele precisa das aspas exatamente para juntar, para concatenar esses dois conteúdos. E por último, vou só terminando aqui, intervalo de soma. Que se eu quero saber o valor dos pedidos vencidos, simples, só pode ser a coluna C, de C3 até C12. E aqui um detalhe importante, gente. Esses intervalos, eles têm que bater. Tá? Não pode ser a mesma coluna, porque se for a mesma coluna, este argumento aqui não precisa ser informado. Se for a mesma coluna, esse aqui pode ficar em branco. Né? Então, quando eu vou utilizar esses dois argumentos, eles devem ser, colunas diferentes, mas tem que bater. Isso aqui é de 3 a 12, aqui também tem que ser de 3 a 12. E aqui, mais uma vez, eu não vou me preocupar com o cifrão, porque eu não vou copiar a fórmula para lugar nenhum. Olha lá, R$ 605. Que beleza, que beleza. Olha só, neste exercício, eu não fiz um print com os resultados, porque ele vai mudar a todos os dias. Então, por exemplo, se você for gravar e abrir esta planilha daqui a 6 dias, você vai ver que esses valores já vão mudar. Né? Desculpa, daqui a 7 dias. Né? Daqui a 6 dias aqui vai zerar, vai ser o dia do vencimento e não vai aparecer. Então, daqui a 7 dias, se você for abrir a partir do dia 7 do 4, esses valores já vão ser diferentes. Então, é muito importante observar esse detalhe. Façam essa aula antes do dia 7 do 4, porque se você for fazer depois do dia 7 do 4, esses valores aqui já não vão bater, aliás, não vai bater mais nada aqui, né? Porque todo dia, essa função aqui hoje vai trazer o dia corrente e esses valores aqui vão todos mudar. Tranquilos? Então, esta foi mais uma importante aula. Não deixe de assisti-la com carinho e não deixe também de fazer a atividade da semana, porque agora nós vamos engatar uma atividade toda a semana. Um abraço a todos e qualquer dúvida, não deixem de participar do fórum de discussões. Até semana que vem, meus queridos.